Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 24 de março de 2020. Vingança contra vilões é mais desejada que o perdão, diz estudo parte 0. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, já dizia Seu Madruga, um dos personagens mais icônicos do programa Chaves. Talvez isso funcione para a vida, mas, no que diz respeito ao que as pessoas mais gostam quando o assunto é entretenimento, essa frase pode estar errada. É o que diz um estudo feito por pesquisadores da The Ohio State University, nos Estados Unidos. Os pesquisadores analisaram a reação de alguns estudantes diante de algumas possíveis histórias para um programa de TV. A maioria dos entrevistados classificou as histórias em que o vilão sofreu uma punição pesada e não apenas justificável como divertida. Já as histórias em que o vilão era perdoado foram classificadas como as menos divertidas, mas, por outro lado, elas também foram consideradas as mais tocantes, comoventes e instigantes de todas as narrativas. De acordo com Matthew Grizzard, um dos autores do estudo e professor assistente de comunicação da universidade, o estudo revela um lado sombrio do ser humano, que aprecia vingança. No geral, no entanto, os resultados revelaram que é da nossa natureza moral esperar que o vilão seja punido de uma forma justa. Já a falta de punição requer um nível de deliberação que não nos chega naturalmente, diz o especialista. Mas podemos apreciá-la, mesmo que não pareça particularmente agradável, afirma. Como o estudo foi feito? Na primeira parte do estudo, 184 estudantes leram algumas narrativas que seriam para um programa de TV. Em um terço das narrativas, o vilão era tratado de forma positiva pela vítima, em outro terço, o vilão recebia uma punição justa, no último terço, o vilão era punido de forma mais severa, além do que seria justo pelo seu crime. Imediatamente após lerem as histórias, eles foram questionados quais histórias elas gostaram ou não. A maioria respondeu de forma rápida que havia gostado das tramas com punição justa, mas demoraram a escolher uma opção nas histórias em que o vilão era perdoado ou punido de forma severa. Na segunda parte do estudo, os participantes classificaram as histórias em divertidas e comoventes, instigantes. Nesse momento, a maioria classificou as histórias em que os vilões são punidos de forma severa como divertidas, enquanto as em que eles eram perdoados foram vistas como menos divertidas. Por outro lado, eles também responderam que as narrativas em que o vilão era perdoado eram as mais significativas e comoventes, revelando um nível de reflexão antes de responder ao questionamento. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece que há duas partes distintas na lei mosaica de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo, e se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem, por isso mesmo, um caráter divino. Todas as demais são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão do Egito. Para dar autoridade às leis, ele teve de lhes atribuir uma origem divina, como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Passados mais de 30 séculos da vinda de Moisés ao planeta, muitos espíritos ainda seguem Moisés, mesmo depois ter vindo Jesus e abrandado a lei.
Jesus não veio destruir a lei. O que quer dizer a lei de Deus? Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, e ao acrescentar: esta é toda a lei e os profetas. Jesus veio substituir olho por olho, dente por dente pela lei de amor, que inclui o perdão das ofensas e deixa para a justiça humana ou divina o castigo de quem errou. Primeiro, é importante lembrar que a justiça dos homens está calcada na legislação humana, com base em códigos legais criados pelos próprios homens. Quando há um litígio qualquer, um grupo de pessoas especializadas nesses códigos analisa o processo, julga e define as penalidades aplicáveis ao réu. A duração das penas é estabelecida pelo juiz. Então, podemos concluir que a justiça dos homens se alicerça no arbítrio, segundo a visão dos magistrados. Com a justiça divina é diferente. As consequências dos atos se dão de forma direta e natural, sem intermediários. Em caso de uma falta qualquer, a penalidade se estabelece de maneira natural, e cessa também naturalmente, com o arrependimento efetivo e a reparação da falta. Importante destacar que, na justiça divina, não há dois pesos e duas medidas. As leis são mutáveis e imparciais, e não podem ser enganadas. Um exemplo talvez torne mais fácil o entendimento. Se alguém resolve beber uma dose considerável de veneno, as consequências logo surgirão no organismo, de maneira direta e natural. Não é preciso que alguém julgue o ato e decida o que vai acontecer com o organismo do indivíduo. Simplesmente o resultado aparece. Castigo? Não. Consequência natural derivada do seu ato, da sua livre escolha. Os efeitos produzidos no corpo físico não fazem distinção entre o pobre ou o rico, o religioso ou o ateu, a criança ou o adulto. As leis divinas não contemplam exceções, nem privilégios. São justas e sensatas. E essas consequências duram tanto quanto a causa que as produziu. No campo moral, a justiça divina se dá da mesma maneira, distribuindo a cada um segundo suas obras, sem intermediários. Contudo, é de nos perguntarmos como podemos conhecer essas leis. Bastará ouvir a própria consciência, que é onde se encontra esse código divino. Esta foi a crônica do amanhecer de 24 de março de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.